Oi, tudo bem com você? Tudo bem, como vai? Oh, temos a participação especial do rei do crime hoje. Mentira, ele não veio muito tempo. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from beautiful Salvador, Bahia, and today it's a beautiful day actually. And after listening to this episode, you'll be well equipped with some of the vocabulary that is relevant to talk about political advertising here in Brazil. Of course, we cannot go in depth because that's a topic for an article that you're going to see on my website, which is www.portuguesewithla.com. And don't forget that Ali is written differently. It's E-L-I. It's not pronounced Eli, but Ellie. Visit the website. You'll find lots of articles and news and resources to help you improve your Portuguese even faster. And now, let's get started. Aqui no Brasil, de 2 em 2 anos, temos as propagandas políticas ou propagandas eleitorais. Elas acontecem na época de campanha eleitoral. Numa rodada, temos a eleição para presidente, governador e deputados. E na outra rodada, 2 anos depois, temos a votação para prefeitos e vereadores. Hum. Cada um tem direito de fazer propaganda política como bem entender. Claro, eles têm restrições orçamentárias. Apesar de receberem dinheiro público para gastar na propaganda, os candidatos não recebem a mesma quantia. Isso significa que uns recebem pouco e outros recebem muito. A propaganda política na televisão é gratuita e obrigatória. Mas eu não tenho televisão. Posso ficar sossegado. E nesse ano, como temos a pandemia, é provável que não tenhamos aquela poluição visual e sonora com panfletos, cartazes, santinhos, carros de som, etc. Mas, diferente de antes, temos as propagandas na internet. Imagine você receber um spam vindo de um candidato que você nunca viu mais gordo na vida. Bom, foi exatamente isso que aconteceu e eu já vou deletar essa porcaria. Eu não sei no seu país, mas em vários países esse ano nós temos as eleições gerais, ou as eleições para presidente, alguma coisa do tipo. E no nosso monólogo de hoje, o- a pessoa do monólogo está falando um pouco sobre isso. Ela começa dizendo que no Brasil nós temos propaganda eleitoral de 2 em 2 anos. Isso significa que a cada 2 anos nós temos essas propagandas eleitorais. Duas observações. A gente aqui no Brasil diz propaganda eleitoral e em alguns idiomas, propaganda tem um significado negativo. No Brasil também. O correto seria publicidade política ou divulgação política, mas a gente já se acostumou a dizer propaganda, então propaganda ficou. Por isso, nós dizemos que é propaganda política ou propaganda eleitoral. E de 2 em 2 anos significa que no período de 2 anos e depois mais 2 anos, depois outros 2 anos, alguma coisa acontece. Nesse caso, de 2 em 2 anos, temos as propagandas políticas ou eleitorais relativas à eleição. E esse de blá 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 em blá 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 é uma estrutura muito comum de 2 em 2 anos, de 2 em 2 dias, de semana em semana. Isso significa a cada 2 anos, a cada 2 dias, a cada semana. É muito, muito comum em português falado. Ele diz aqui que nós temos a campanha eleitoral, que é essa época em que temos essas propagandas eleitorais. Só que aqui no Brasil, como ele explica, acontece em duas rodadas. Na primeira rodada, nós temos a eleição para presidente. E uma rodada significa uma vez ou um turno, como a gente às vezes fala também.
Mas a rodada tem esse ciclo. Por exemplo, você vai com seus amigos para o bar e bebe cerveja. A primeira rodada, quem paga é o João. E a segunda rodada de cerveja, ou seja, o segundo copo que todos bebem, quem paga é a Maria. Rodada tem outros significados, mas aqui está sendo usado no sentido de ciclo. Hum? E aí ele explica que temos duas rodadas a cada 2 anos, uma rodada a cada 2 anos, aliás. E ele diz que cada político, ou cada um, tem direito de fazer propaganda como bem entender. Como bem entender é uma expressão muito comum também no português falado e no português escrito. Como bem entender ou como bem quiser. Aqui a gente está usando o futuro do subjuntivo, a estrutura. E se eu faço algo como eu bem entender, significa que eu faço algo como eu quero. Eu faço algo como eu achar mais adequado. Por exemplo, você precisa estudar português com um método. Eu não posso dizer qual método você deve escolher, porque você tem que fazer o que você quer fazer, como você bem entender, ou como você achar mais justo. Como bem entender tem um pouco de significado como se você estivesse com raiva, às vezes. Se você disser, eu estudo como eu bem entender, talvez isso passe um pouco de irritação da sua parte. Você acha que outra pessoa está incomodando. Então você diz: olha, eu posso estudar como eu bem entender. E geralmente quem fala isso são adolescentes. Eles dizem: eu vou me vestir como eu bem entender, como eu quiser. Hum? E ele continua aqui dizendo que os políticos têm restrições orçamentárias. Uh, expressão chique. Uma restrição orçamentária significa uma limitação no dinheiro que você pode gastar. É uma outra maneira de dizer também que uma pessoa é pobre, ou que uma pessoa está numa situação financeira difícil. Por exemplo, eu quero muito comprar um carro, mas eu tenho muitas restrições orçamentárias. Significa, eu provavelmente não tenho dinheiro suficiente e eu não ganho tanto quanto eu gostaria de ganhar. Restrições orçamentárias não tem outro significado, mas é uma expressão muito comum em português escrito. Então, se você ler jornais, revistas, sites, provavelmente você vai encontrar essa expressão. Depois ele vai dizendo que a propaganda política na televisão é gratuita e obrigatória. E sim, aqui no Brasil, ela é gratuita e obrigatória. Mas ele aqui diz que pode ficar sossegado, porque ele não tem televisão. Estar ou ficar ou ser sossegado significa ser tranquilo, ser calmo, não ter pressa, não querer fazer nada correndo. E se você disser eu estou sossegado, isso significa eu estou tranquilo. Por exemplo, eu tirei férias por 5 dias e fiquei sossegado. Eu tirei 5 dias de férias e fiquei sossegado. Eu não trabalhei, não estudei, não fiz nada. Fiquei olhando para o tempo, como nós dizemos aqui no Brasil. E aí, ele continua falando que nesse ano tem alguma coisa de diferente. Bom, se você está vivendo no planeta Terra, isso significa que você sabe que nós temos a pandemia. E aqui no Brasil, a situação está muito difícil. Por isso, provavelmente, nós não vamos ter a poluição visual e sonora. E a poluição visual é um tipo de poluição muito comum em cidades grandes, quando você tem muitas imagens, muitas fotografias, muitos cartazes com letras enormes, com muitas palavras, desorganizadamente. Está tudo em toda parte, na parede, no poste, no muro, em todos os lugares. É uma poluição mesmo. E aqui no Brasil, realmente fica muito poluído na época da eleição. E a poluição sonora são esses carros de som que a gente tem aqui no Brasil, que faz
Vote no candidato fulano de tal. Vote na candidata fulana de tal. João não sei das quantas e por aí vai. Esses carros de som realmente poluem o ambiente porque eles passam, às vezes, muito cedo ou muito tarde, ou quando você está dormindo. Então eles pá, 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 fazem muito barulho e você acorda. É muito chato. Talvez nós não tenhamos isso nesse ano, mas na verdade nós já temos. Na minha vizinhança já tem. E ele fala aqui que nesse ano provavelmente vamos ter propagandas na internet. Depois ele fala que ele recebeu um spam, ou seja, uma mensagem indesejada, uma mensagem não solicitada, e de um candidato que ele nunca viu mais gordo na vida. Nunca vi mais gordo na vida é uma expressão bem informal para dizer que você não conhece essa pessoa e não se importa, não quer conhecer essa pessoa. Você realmente não quer e não sabe quem é e não faz conta. Normalmente, dizemos isso no passado. Por exemplo, quem? Aquela pessoa ali? Nunca vi mais gorda na minha vida. Quem? Aquela pessoa ali? Nunca vi mais gorda na minha vida. E isso a gente usa muito aqui no Brasil apenas em situações informais, e você não vai querer dizer isso para uma pessoa diretamente. Ou se você disser, esteja preparada para uma confusão. Bom, ele acaba dizendo que vai deletar essa porcaria, mas nós não vamos deletar porcaria nenhuma, porque não temos porcaria. O que nós vamos fazer é ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Aqui no Brasil, de 2 em 2 anos, temos propagandas políticas ou propagandas eleitorais. Elas acontecem na época de campanha eleitoral. Numa rodada, temos a eleição para presidente, governador e deputados. E na outra rodada, 2 anos depois, temos a votação para prefeitos e vereadores. Cada um tem direito de fazer propaganda política como bem entender. Claro, eles têm restrições orçamentárias. Apesar de receberem dinheiro público para gastar na propaganda, os candidatos não recebem a mesma quantia. Isso significa que uns recebem pouco e outros recebem muito. A propaganda política na televisão é gratuita e obrigatória, mas eu não tenho mais televisão, posso ficar sossegado. E nesse ano, como temos a pandemia, é provável que não tenhamos aquela poluição visual e sonora como panfletos, cartazes, santinhos, carros de som, etc. Mas diferente de antes, temos as propagandas na internet. Imagine você receber um spam vindo de um candidato que você nunca viu mais gordo na vida. Bom, foi exatamente isso que aconteceu e eu já vou deletar essa porcaria. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.